Oi, vamos dar sequência ao segundo episódio da temporada Unidades. Saiba ou fique daquele jeito que eu comentei no episódio número 1. Então, pra gente começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês pegarem essa figurinha aqui. Ela tá disponível lá no Instagram, @bel.aquimica. Você pode salvar esse post ou você pode dar um print e deixar ele no seu celular, ou você pode imprimir, se você quiser ele numa qualidade maior, você pode me pedir que eu te envio por e-mail, ok? Então, fazer alguns comentários aqui pra que a gente consiga usar essa figurinha ao máximo de qualidade. Então, quando a gente pega aqui uma unidade de referência, tem esse vezes 10, 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 o que eu quero dizer com isso? Como que a gente utiliza essa figura? Eu vou pegar aqui, por exemplo, o metro, que é a unidade que a gente está trabalhando. Então, quantas vezes metro que eu vou ter que pegar para eu chegar em quilo? Eu vou ter que pegar um metro e multiplicar ele por 10, por 10 e por 10. Então, para eu chegar no quilômetro, eu vou ter que pegar 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000, unidade de referência, metro. Então, se eu estiver trabalhando com outras unidades, eu consigo fazer essa transformação. Ah, não parti de metro, estou partindo de centímetro e quero chegar em decâmetro, ao contrário. Então, quantos centímetros que eu devo pegar para eu chegar em um decâmetro? Então, 1 centímetro eu vou ter que multiplicar por 10, por 10 e por 10. Então, 1, 2, 3. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Então, um decâmetro equivale a 100 centímetros. Opa, não, falei errado. Um decâmetro equivale a 1000 centímetros. Então, vamos começar agora falando de área. Deixa eu pegar aqui o nosso cubíssimo maravilhoso. E a gente vai falar sobre área. Então, quando a gente fala de área, a gente está pensando num espaço bidimensional. Então, eu quero saber qual que é o tamanho, qual que é o espaço que é ocupado por essa superfície aqui. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa minha superfície aqui do meu cubo e vou jogar lá na tela. Tchau! Nossa, que brega, meu Deus! Então, vou partir agora desse cubo, só que na verdade agora ele é muito maior. Eu vou ter uma altura de 2 metros e uma largura também de 2 metros. Ah, esse cálculo é muito fácil, né? Base vezes altura. Então, eu vou ter 2 metros vezes 2 metros igual a 4 metros quadrados. Mas agora, se eu quero essa área representada em centímetros cúbicos, como que eu devo proceder para eu transformar os 4 metros quadrados em centímetro cúbico? Eu vou apresentar 3 modos de resolver isso, tá? Eu gosto muito do terceiro modo, que eu acho que ele é bem visual, assim, eu achei ele bem bacana. O primeiro deles é regra de 3. Então, regra de 3, a gente vai estabelecer a nossa relação utilizando lá aquela minha figurinha lá do Instagram, vou voltar nela aqui. Então, eu estou partindo de metro e quero chegar em centímetro. Então, quantos centímetros que eu devo pegar para chegar em 1 metro? Então, é 100, já respondi. 10 vezes 10, 100 centímetros. Então, eu posso escrever a seguinte relação que eu conheço, que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, 2 metros, lembrando aqui que as unidades iguais vão ficar uma embaixo da outra, vai ser x, calculando a gente chega em 200 centímetros. Então, o cálculo da área vai ser os meus 2 metros agora em centímetros vezes os 2 metros agora em centímetros. Então, 200 centímetros vezes 200 centímetros, 40.000 centímetros ao quadrado, ou centímetros cúbicos, certo? Modo 2. Ele é bem parecido, você vai entender, mas é só para você pensar que você pode resolver de diferentes maneiras, você não precisa seguir sempre uma mesma rota. Então, o segundo método é o método de substituição. Então, eu tenho lá minha respostinha, que é 4 metros quadrados, e eu sei que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, onde aparece a letrinha M de metro, eu vou substituir por 100 centímetros. Então, a gente vai ter o seguinte, 4, vou abrir um parênteses aqui, indicando a minha substituição,
O metro, eu entro aqui com 100 centímetros, fecho parênteses, ao quadrado. E aí eu resolvo o que está aqui dentro desses parênteses. Então, vou ter 4, 100 ao quadrado, que vai dar 10.000, e o centímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado. Então, agora eu vou ter 4 vezes 10.000, 40.000 centímetros quadrados. Terceiro modo, que é o que eu mais gosto, que ele é bem visual. Então, como que funciona esse método de proporção? Ele é muito utilizado aqui nos Estados Unidos. Eu sei que na Europa e no Brasil se utiliza mais a regra de 3 do que esse método de proporção, mas eu acho esse método de proporção muito legal, ainda mais quem vai ingressar na universidade. Muitas vezes vai ler artigos e textos que são americanos, então é interessante saber como que funciona esse método de proporção. Como que ele funciona? Ele vai ser bem parecido com o que a gente fez até agora, que na verdade a gente vai fazer uma substituição. Então, o que a gente sabe? Que 1 metro equivale a 100 centímetros. E eu vou escrever isso numa forma de fração. Como que a gente faz isso? A gente vai multiplicar o nosso resultado por um fator de conversão, que é exatamente o que a gente fez lá na regra de 3, né? Só que ao invés de... exatamente o que a gente fez na regra de 3. Só que a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar o meu resultado e vou multiplicar pelo meu fator de conversão, mas repara só. Aqui no numerador eu vou colocar a minha unidade de interesse, que é o centímetro. E aqui embaixo eu vou colocar o metro. E a proporção é 100 metros para 1 metro. Ó, 100 centímetros para 1 metro. E aí eu vou colocar esse meu fator de conversão entre parênteses ao quadrado. Ou seja, eu estou mantendo a relação aqui do metro quadrado. Tanto que na hora que a gente resolve aqui o que está em parênteses, eu vou achar aqui embaixo o metro quadrado. Então, 100 centímetros ao quadrado, eu encontro 10.000 centímetros e 1 metro ao quadrado, eu encontro 1 metro quadrado. Posso simplificar metro com metro. 4 vezes 10.000, 40.000, dividido por 1, 40.000, unidade final, centímetro ao quadrado. Próximo exemplo. Coloquei esse quadrinho muito lindo do meu gatinho lá no Instagram. Aliás, me segue lá, se você ainda não me segue. Eu sempre coloco umas coisas extras lá. E você pode entrar em contato comigo lá também, tirar dúvida, etc. E aí eu medi aqui, de mentira, porque esse quadro é desse tamanhozinho, e ele tem uma altura de 1 metro e uma largura de 50 centímetros. Então, altura e largura. Então, para eu calcular essa área, eu posso pegar aqui 1 metro vezes 50 centímetros. Se eu quero a minha resposta em centímetro quadrado, eu preciso transformar esse 1 metro para centímetro. Agora, se eu quisesse em metro quadrado, eu ia precisar transformar esse centímetro aqui em metro. Mas aqui na minha escolha, eu resolvi falar em centímetro ao quadrado. Utilizei o método 3 também. Então, eu tenho aqui 1 metro vezes o meu fator de conversão. Lembrando que a minha unidade de interesse vai vir no numerador, que é o valor que vem em cima da fração. E os 50 centímetros da largura. Então, eu posso simplificar 1 metro com 1 metro. Eu vou ter 100 vezes 50, 5.000 centímetros ao quadrado. Beleza? Terceiro exemplo. Eu tenho uma fita bem longa. Eu tenho um comprimento de 3 decâmetros e uma largura de 10 centímetros. E eu preciso calcular essa área em metro quadrado. Agora pare, tente resolver. Ai, meu Deus. Resolvendo então, a gente pode fazer o seguinte: eu preciso transformar o decâmetro para metro e o centímetro para metro também. Então você volta lá na nossa figurinha. Deixa eu voltar aqui. Opa. Voltei. Então, eu estou querendo partir de decâmetro e chegar em metro. Então, para eu pegar quantos metros que eu preciso pegar
para eu chegar em decâmetro? Opa, eu preciso pegar 10 vezes o metro para eu chegar em 1 decâmetro. Então a relação que a gente vai ter, Opa, vai ser a seguinte. Eu tenho aqui 3 decâmetros, certo? Nossa relação é que eu peguei 10 metros para eu chegar em 1 decâmetro. Então, a nossa proporção aqui é que 1 decâmetro equivale a 10 metros, vezes 10 centímetros, que é lá a minha largura da minha fita, vezes 1 metro dividido por 100 centímetros, que é a proporção que a gente já comentou. Então, eu posso simplificar aqui o decâmetro com o decâmetro e o centímetro com o centímetro, e eu vou chegar no seguinte: 3 vezes 10, 30, vezes 10, 300, dividido por 100, 3. Unidade final, metro quadrado. Vamos agora para volume. Então, quando a gente vai falar de volume, eu estou pensando... Cadê meu cupim? Eu estou pensando agora num espaço tridimensional. Então, eu estou pensando não só na superfície, mas quanto na profundidade, certo? Então, se eu pensar, esse cubo tem qual volume? Eu devo pensar a partir dessa superfície até o final desse meu cubo. Então, vamos fazer aqui um cálculo bem simples. Agora considerando um cubo que tem uma aresta. Lembra que é a aresta? Aquele pedacinho aqui, ó, de 20 centímetros. Beleza, já estamos craque, a gente sabe que volume vai ser a multiplicação das arestas e tal, então vai ser 20 vezes 20 vezes 20, também conhecido como 8.000 centímetros cúbicos. Mas aí, eu não quero essa resposta em centímetro cúbico, eu quero essa resposta em metro cúbico. Então, o que a gente pode fazer? Posso utilizar aquele fator de proporção, nosso fator de proporcionalidade. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui a minha resposta, que é de 8.000 centímetros cúbicos. Vou pegar aqui esse centímetro e vou colocar o meu fator de conversão para cada centímetro. Tem quantas vezes centímetro? 3 centímetros cúbicos. Então, eu vou multiplicar por 1 sobre 100 centímetros, 1 metro sobre 100 centímetros, 1 metro sobre 100 centímetros e 1 metro sobre 100 centímetros. Também conhecido como 1 metro sobre 100 centímetros ao cubo. Então, o que a gente vai poder fazer? Eu posso separar aqui os valores das unidades. Então, eu vou ter metro elevado a 3, metro cúbico, centímetro elevado a 3, centímetro cúbico. E aqui embaixo eu tenho... Aqui embaixo não. E aqui nos valores eu tenho 1 sobre 100 elevado a 3. Vou reescrever isso agora com potência de 10. Então, eu tenho 100, que é a mesma coisa que 10 ao quadrado, 1 dividido por 10 ao quadrado, elevado a 3. Só que eu posso reescrever essa fração da seguinte maneira: 10 elevado a menos 2, que é equivalente a essa fração aqui, de 1 dividido por 100. A gente vai ter aqui o 10 elevado a menos 2 ao cubo, que vai dar 10 elevado a menos 6. Ou seja, eu estou pegando 8.000 e estou dividindo por 1 milhão, que vai dar 0,008 metros cúbicos. Vamos em frente. Peguei um livro, meu livro, e medi ele, tá? E eu tenho os seguintes valores. Eu tenho uma altura de 21 centímetros, uma largura de 1,42 decímetros e uma profundidade de 18 milímetros, e eu quero saber qual que é o volume em centímetro cúbico. Agora pare. Ai, meu Deus. Então, como que a gente vai resolver isso? Eu vou transformar todas as unidades que são diferentes do centímetro em centímetro. Então, eu vou transformar decímetro para centímetro e milímetro para centímetro. Volta lá na nossa figurinha de auxílio, eu vou descobrir que eu preciso pegar 10 centímetros para eu chegar em 1 decímetro. E eu preciso de 10 milímetros para eu chegar em
1 centímetro. Aí eu posso simplificar decímetro com decímetro, milímetro com milímetro. Minhas unidades vão ficar então centímetro, centímetro e centímetro. E agora, matemática, números, resolução, a gente chega no nosso volume final, beleza? Bem, é isso que nós temos para hoje. A próxima temporada não, o próximo episódio a gente vai começar a relacionar isso com uma forma diferente de medir o volume, que é o litro, que aparece muito em questão de química, né? Que a gente vai ter volume, seja de gases, volume relacionado à densidade e tantas outras formas, beleza? Então, soluções também, muito importante. Então, se você está gostando desta revisão, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário aqui, o que você acha que pode melhorar, ou então se está maravilhoso, fala amei. Compartilhe esses vídeos com as pessoas que você conhece do colégio, do cursinho, para que essas pessoas não tenham mais dificuldade em transformar essas unidades, e se inscreve aqui no canal para você sempre receber a sua notificação depois que você ativar o seu sininho, ok? Um beijo!